Sejam bem-vindos ao Saúde em Dia, podcast da Drogaria Araújo. Eu sou a Gabi Menotti e hoje a gente vai conversar sobre os segredos para ter bastante saúde na época mais querida do ano, que é o verão. Então fica com a gente. E estou aqui hoje com a querida Mariana, farmacêutica. Prazer mais estar uma aqui. vez, né, amor? Me ajudando aqui a intermediar esse papo super legal com a nossa convidada super especial, doutora Érica Silva, Obrigada. Cardiologista e especialista em clínica médica. Muito prazer te receber. Prazer, igualmente. Seja bem-vinda, viu? Queria fazer um começar. bate-papo legal. Vamos demais. E fora todas as dicas que eu quero que você nos passe, que eu já naveguei na noite anterior no seu Instagram, inclusive adorei, com várias dicas incríveis que eu encontrei lá, mas eu quero te perguntar primeiro como que você começou sua paixão pela medicina, se você desde criança já achava que ia ser médica, como que você começou? A minha paixão pela parte da área da saúde, ela é bem antiga. Eu não tive muita dúvida na hora de prestar o vestibular. E hoje eu já tenho 10 anos de formação. Formei aqui em Belo Horizonte. Me especializei em clínica médica e cardiologia. Estou à frente hoje na área hospitalar, vinculada à rede Mater Dei de saúde, onde eu atuo na parte na parte da preceptoria, com os residentes, com os acadêmicos das ciências médicas que fazem internato lá. E sou integrante titular do corpo clínico na coordenação do pronto-socorro. Tem uma parte vinculada às ciências médicas, da parte com os alunos, e tem a minha parte ambulatorial na minha clínica particular. Gente, eu tô cansada pra ela. Mas dá tempo, dá tempo. Você vê que hoje nós temos autoridade pra fazer as perguntas que a gente quer, né? Exatamente. Não, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. Vai Todo ser mundo muito sair legal. daqui fino pro verão. E o verão, ele divide opiniões, né? Assim, eu sou apaixonada eu gosto muito mais da época do verão, né? E o meu marido já ama inverno. Só que a gente tem aqueles mitos e verdades de tanto doenças como cuidados que são mais interessantes no verão, que acaba que a gente fica assim, será que isso é mito? Será que isso é verdade? Tendo você aqui como autoridade, eu vou fazer com você algumas perguntas. Quem tá em casa, gente, eu sugiro que vai ser tão legal o nosso podcast para pegar papel, caneta e anotar essas dicas com a doutora Érica. Então eu vou te perguntando e você vai tirando essas dúvidas, pode ser? Pode ser, vamos lá. Primeira coisa que eu tava doida para perguntar para você é sobre intoxicação alimentar. Se realmente acontece mais no verão, se tem um motivo para isso, o que você acha? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todos nós ou já tivemos ou alguém próximo que viajou e chegou lá e começou diarreia, vômito, dor de cabeça, aquela coisa que incomodou o passeio nas férias. Isso é muito comum, porque o calor, ele atrapalha a conservação dos alimentos. Então, aumenta a proliferação de bactérias e aí esses alimentos mal conservados, as pessoas que estão no verão, de férias, já tem uma dificuldade de manter a rotina alimentar. E aí ingere esses alimentos que não estão bem conservados e acabam tendo alguma intoxicação alimentar que é super típica do verão. Os mais comuns, a salmonela e o rotavírus, que a gente acaba ouvindo falando salmonela mais. Salmonela do ovo, né? Os alimentos que mais têm essa dificuldade de conservação incluem a maionese, o ovo, as carnes cruas. Tem a ostra da praia, que ela não é bem conservada. Não é bem conservada. Às vezes o ambulante começa na ponta da praia e termina o dia na outra ponta da praia. Então, tomar cuidado com esse tipo de alimentação no verão. Sabe o que eu costumo falar muito com as minhas amigas? Como eu tenho essa questão de viajar muito por causa do Fabiano, rotina de shows e tal, são cidades diferentes, postos de gasolina, aeroporto, são tantos lugares assim, que eu costumo brincar, gente, aproveita, vai viajar, não faz muita coisa diferente, não come muita coisa diferente, não faça muita mistura. Não estraga seu passeio. Não estraga seu passeio, porque ainda mais no verão, igual você tá falando, como diz respeito a essa conservação, acaba acontecendo muito. Então, o que eu acho que é mais viável é não inventar muita moda, assim, de comer coisa muito diferente, coisa que nunca experimentou, Escolher o que come e onde come, come. Olhar o ambiente que você escolheu para fazer aquela refeição, dar uma olhada na cozinha, e sabe uma do restaurante. coisa? Salada. Eu amo comer salada em casa, mas às vezes eu não como, eu tô viajando. Sabe por quê? A gente não sabe como é que foi higienizado. Então, assim, eu prefiro
priorizar a salada em casa e às vezes eu vou num restaurante, viajando, eu prefiro priorizar os legumes. Porque ali também tem o aporte de fibras e tal, mas eu tô um pouco mais respaldada. E os legumes já passaram pelo calor, pelo né? Às calor, vezes, né, e se tinha alguma coisa, você concorda com isso? Claro, isso é bem mais recomendado do que todo alimento fresco. É melhor ser pensar 2 vezes antes de ingerir ele, especificamente no verão. Porque Você muito sente, Mari, quente. que o pessoal chega lá com mais... Na Drogaria Araújo com mais casos no verão? Você sente que isso é real? Sim, existem mais casos de intoxicação alimentar no verão justamente por isso. As pessoas arriscam mais, comem comidas muito diferentes, que a gente sabe que vai estragar com maior facilidade e infelizmente acabam acontecendo esses casos de intoxicação. Aí já quer saber qual que é a medicação, o que pode estar fazendo para estar melhorando esse quadro. Isso acontece muito. Por isso que é bom ficar com seguro, como vocês comentaram. Alimentos crus que têm essa tendência de estragar com mais facilidade, optem pelos cozidos, que aí não vai ter tanto problema. E sabe uma coisa que eu sempre tento levar em viagem, quero ver se a Érica me respalda, são os probióticos. Para essa época, você acha que vale a pena? A reposição da flora intestinal, se você tem uma flora da mucosa, né, do colo, do intestino delgado e grosso, bem estruturada, bem recuperada, às vezes passa um alimento ali que está com tendência a te causar uma gastroenterite, mas se o seu corpo está com uma imunidade boa, com uma flora, né, bem conservada, e os probióticos ajudam nisso, às vezes aquilo que ia te causar intoxicação não causa, porque você já está com o corpo bem conservado, né? E com uma imunidade boa. Isso é uma boa dica aí para colocar na mala, no kit Não é? de urgências. Eu acho, porque é uma coisa preventiva, né? Também, Exato. Um pouco, né? E outra coisa, mormaço. Causa insolação ou desidratação? O que você acha disso? O mormaço, as pessoas acham que não tem problema, foi só o mormaço. Ele não é inofensivo. Não é. Porque, às vezes, o mormaço, você não tem aquele sol batendo, mas a temperatura do ambiente, a temperatura da pele, está muito acima do recomendado. E isso causa, né, desidratação, insolação, queimadura. Quem tem tendência, a Mariana vai saber comentar, deve receber lá, né, na Araújo. Quem tem a pele mais branquinha acaba correndo na farmácia porque tá vermelho, mas eu nem fiquei no sol. Mas ficou nesse mormaço e ele queima tanto quanto o sol. Vermelho igual um camarão. Vermelho, os camarões chegam todos lá. Falo por experiência, porque eu tenho que passar protetor solar e tirar esse vínculo que é só na hora de se expor. Exato. Independente se tem o sol ou não, você tem que se proteger. Queima na sombra, né? Exatamente. E às vezes o tempo tá nublado, mas a temperatura do ambiente está muito alta. E isso vai causar o mesmo tipo de queimadura e o mesmo risco da desidratação, né? Que o corpo vai perdendo calor, perdendo água. As pessoas não lembram, né? Tá naquela diversão, né? Descontraído, não lembram de se hidratar e aí vem a desidratação junto. Então, a dica boa aí, gente. Quem vai viajar no verão, vai aproveitar. Fiquem atentos também ao mormaço, inclusive com criança, né? E tudo também, porque ele não é nada inofensivo, então, né, Érica? Lembrar, quem tem tendência, igual a Mariana comentou, ela já é mais clarinha, quem tem tendência a mais ficar vermelho, ainda, né? mais atento. Se for se expor mesmo, não tiver numa área coberta, numa temperatura mais controlada, usar roupa de manga, boné, chapéu, lembrar do filtro solar, né? Aqui, a nossa outra pergunta do Mitos e Verdades, eu ri muito do nosso roteirista, porque o nosso roteirista, ele gosta de farra, eu acho. Porque eu ri desse Mitos e Verdade. Olha isso, bebida alcoólica também hidrata. Eu acho que é uma farra. Esse nosso roteirista. Mas tem muita gente que acha. Não, eu tô bebendo, não, eu tô tomando líquido, Tá mas esse líquido, né? Não é água, esse líquido é bebida alcoólica. Eu acho que desidrata ainda mais. O que você acha? Desidrata ainda mais. Mas é uma falsa sensação de hidratação, né? De estar bebendo e vai misturando e vai ficando tudo certo. Na verdade, o álcool, ele tem um efeito diferente no rim. Ele causa um aumento da diurese. Então, na verdade, você aumenta a perda de água livre no corpo que vai saindo na urina. Tanto que todo mundo sabe que a fila do banheiro começa a ficar grande do meio da festa pro fim. Verdade. Que aí as pessoas vão tendo mais vontade de ir ao banheiro. Por isso que eu não vou muito, eu não bebo. Não, o pessoal parece que eles querem se convencer. Não, eu tô me hidratando, eu tô tomando cerveja tem cereais que já vão me ajudar. Ou vou tomar o vinho, lembra que o vinho ajuda? Mas aí a pessoa quer mudar o argumento pra tomar 5, 10, 20
te Não, e não descompensar. hidrata. E a tá bebida alcoólica, assim, eu adoro que se a gente perguntar numa festa, não, eu sou só etilismo social, né? Ah, esse conceito é maravilhoso, né? E o que é, né? Se Bebo socialmente. socialmente. Se a gente for considerar conceito de etilismo social, seria 30 gramas de álcool por dia. Uma taça de vinho, uma taça de uísque e uma dose de pinga, né? Destilado, uma dose ou 2 latas de cerveja. Não cumulativos, né? Não bebi durante a semana, então no final de semana não tem crédito. Não é por aí. E aí as pessoas bebem muito mais do que isso, esquecem de se hidratar ao longo da festa, do evento, misturam muito com energético e isso aumenta o risco de taquiarritmias, de palpitações, de elevação da pressão e aí começa a cascata de problemas aí ao longo do evento. Exatamente. Você, como cardiologista, né, ainda tem esses detalhes pontuais para você poder ensinar pra gente. Outra coisa do Mitos e Verdades que a gente ouve muito falar e não sabe que no verão tem a gente usa mais, né? Ar-condicionado e ventilador. Faz mal pra saúde? Eu quero saber assim, ó, aumenta sinusite, não sei o quê, essas coisas, isso é real ou não? Tem que ter uma balança, né? Tudo na vida vai do equilíbrio, assim. Problema de saúde? Não causa um problema direto, mas tem que ter alguns cuidados. Para quem já tem alguns problemas pulmonares, problemas respiratórios, tem que tomar cuidado porque o ambiente fica mais seco quando o ar-condicionado ou o ventilador está ligado. Então, se fica mais seco, resseca mais a mucosa da narina, da boca, da garganta, e isso pode aumentar sintomas alérgicos. Outro detalhe. O ar-condicionado tem que ter manutenção, o filtro tem que estar higienizado. Se isso não for uma rotina, e às vezes hotel e tudo, a gente não sabe de como é feito essa conservação e aumenta a incidência de rinite, de sintomas alérgicos e às vezes de infecções por vírus e bactérias, né? Outra coisa também interessante é tomar cuidado com a queda de temperatura no meio da madrugada. Aí você tem que ter essa programação, porque você vai deitar morrendo de calor, coloca o ar-condicionado bem pesado e quando é na madrugada, a temperatura do ambiente já vai cair naturalmente, mais o ar-condicionado e aí vai ter um frio no meio da madrugada. É verdade. Tem que ter esse controle. Principalmente para quem tem, às vezes, idoso em casa, criança, tem que tomar esse cuidado. É mesmo. Porque senão vai acordar ressecado, com dor, né? Verdade. E me conta uma coisa. A dengue, né? Todo mundo fala que aumenta a incidência no verão. Isso procede? Procede. Sério, por Gabi quê? tá cheia de afirmações corretas. Procede. A dengue está na lista das principais doenças do verão por 2 motivos, assim. A dengue, ela gosta de ambiente quente, o mosquito da dengue gosta do ambiente quente e água parada. Então, o verão é o ambiente certo, né? Tem as chuvas espaçadas, formam os ambientes reservatórios com água, formam as pocinhas, aquece, o mosquito prolifera. Então, é a época do ano mais comum de ter e a gente lembrar das medidas de ambiental. Que vale a pena, então, aí na viagem, colocar o repelente, né? Tem uma venda maior? Você acha que as pessoas já têm esse cuidado? Graças a Deus, esse cuidado já está começando a aparecer. Antigamente, não, era bem negligenciado. Mas agora as pessoas têm essa ciência de que quando vai viajar, além do protetor solar, que é essencial, já estão colocando o repelente também. E a pessoa tem que ficar atenta aos sintomas da dengue, que são muito parecidos, inclusive, com os de gripe. Então, lembrando que Araújo faz testes de dengue, se você precisar, é uma gotinha de sangue na ponta do dedo. E também trabalha com a vacina da dengue. É só ir na loja, conversar com o farmacêutico para maiores esclarecimentos. Legal, isso é bacana. E me conta uma coisa, colocar água sanitária mata o mosquito da dengue? Eu não mato o mosquito da dengue, doutora Érica? Me conta isso. Assim, mata, né? Eu respondendo em uma palavra. Sim, mata. Mas não tem que ser a principal medida. Porque tem todas essas outras coisas, né? Mariana comentou o uso do repelente, as medidas ambientais, lembrar desses reservatórios, água parada. Não deixar vasilhinha água, de né? PET, quem tem cuidado com planta, calha de telhado, né? Agora, a água sanitária tem a medida, né? Se colocar uma tampinha de água sanitária para cada litro de água, o mosquito vai morrer. Mas não tem que focar nisso não. Acho que tem que ser todo esse conjunto de orientações para ter o controle e sair fora da dengue no verão. É melhor evitar, né, os pontos do que ficar remediando, né, só com a água sanitária. É verdade. Agora, uma que, assim, essa... Ganhou seu coração? Ganhou, nada dúvida. Ficar muito tempo com o biquíni molhado pode... Para a mulher, então, é fantástico, né?
Porque a gente tem muito Pode. caso de candidíase de repetição nessa época Exato. do ano. E infecção de urina, né? As duas Infecção coisas, de né? urina aumenta no verão, não Aumenta aumenta? no verão. O que você acha que deve ser um cuidado para a mulher, essa questão do biquíni? Porque isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida nessa época do ano. O biquíni, ele cria um ambiente propício para o fungo. É igual sapato, homem que tem micose nas unhas, nos pés, é um ambiente propício para fungo. E a mesma coisa acontece com o biquíni, que fica um ambiente quente e úmido, o fungo prolifera. Então, é comum em viagem, às vezes a mulher lava o biquíni na noite anterior, coloca ele no dia seguinte, ele ainda não está seco, e aí coloca já um biquíni úmido, ou fica com aquele biquíni o dia inteiro. Então, o que é o ideal? Primeiro, levar mais de um biquíni na mala para poder revezar nos dias. E ele secar de fato. Né? Gente, anota essas dicas. Sabe por quê, gente? Todo mundo se programa para poder viajar com os filhos, férias. Então, o que adianta você programar uma viagem maravilhosa e não se atentar às dicas do nosso podcast? Exato. Porque você estraga uma viagem. Então, assim, leve mais biquínis, que ela tá falando. Ela vai passar todas essas dicas que vale a pena anotar aí, não para não perder vocês vão o passeio. anotando aí, no final vai estar com a mala pronta para poder viajar. Exatamente, preste atenção. E lembrar desse negócio dos biquínis, né, de levar mais de um. Dependendo, né, lá, nadou, piscina, tem muita gente na piscina, sai da piscina, joga uma ducha, né, higieniza ali, que também ajuda. E a outra coisa que a gente sempre vai cair, em todos os pontos que a gente for falar problemas do verão, nós vamos cair na hidratação. Assim, lembrar de beber água, porque se você tem uma urina mais fluida, menos ácida, você também diminui a proliferação de germes ali próximo da vagina e diminui o número de infecção, sem dúvida. Sem dúvida. Então, para evitar também infecção de urina, gente, a hidratação é muito importante. Outra coisa, a exposição ao sol, né? Assim, que a gente acaba que tem uma incidência maior no verão e nos tipos de passeio que a gente faz no verão. Afeta os olhos? Você acha que afeta realmente os olhos? A exposição solar prolongada, que a gente considera mais de 1 hora de exposição, principalmente nos períodos, né, de pico aí, de 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, sempre vai ser um pouco prejudicial. Então, se você se expor mais do que 1 hora ou priorizar esse horário, é sempre... O nosso corpo não foi feito para fritar, não. Então, os olhos é a mesma coisa. Outra coisa muito comum em relação aos olhos. Óculos de ambulante. Aquela lente ali, ela não te dá a menor proteção. Pelo contrário, ela abafa, ela te coloca numa situação como se você estivesse num quarto escuro, a sua pupila dilata e o raio ultravioleta, ele penetra mais na parte posterior dos olhos. Nossa, então acaba sendo cuidado, mais perigoso. Qualidade dos olhos. Gente, não dá pra fazer uma viagem incrível e economizar no óculos. Exatamente. E assim, se for pra economizar, vai sem óculos. Usa boné. Olha isso, essa dica, eu não sabia disso. Eu esses achava olhos são super que, tipo, lindos, assim, elegantes. Melhor algum do que nenhum. Olha pra você ver, super dica essa, gente. Se a não lente, for pra ela tem que ser boa. Óculos com lente de qualidade, é melhor então nem usar. Olha isso, porque, né, você falou que pega uma camada... Dilata a pupila e o raio entra mais pra parte posterior. Com mais incidência ainda, né? Super interessante. Uma outra coisa que eu acho que acontece muito, que a gente tem que quebrar essa barreira cultural, né? Todo mundo sabe da questão do uso do protetor solar que precisa e tal. Mas tem aquela conversa assim, tá bom, mas eu quero aproveitar que eu tô de férias e absorver mais vitamina D. O protetor solar, ele diminui a absorção de vitamina D? Eu quero a verdade, gente, a verdade nua e crua, Mariana. E essa é uma polêmica, essa é uma polêmica. Sempre fica um lado, eu quero proteger minha pele, e outro, não, eu preciso de vitamina D, não é? Não é, Mari? O pessoal chega lá assim com essa dúvida também, né? Primeiro, para aliviar o coração. No verão, todos nós vamos ser mais expostos ao sol. Então, nós vamos absorver mais vitamina D. Porque no dia a dia, você já vai usar roupas mais cavadas, bermuda, o sol vai estar mais exposto. Calma, você vai absorver vitamina D no verão. Não precisa bancar o louco da laje. E ir pra praia, não. Vou absorver toda a vitamina D do ano. Pode ir com calma. E equilibrar, porque se você quer absorver muita vitamina D e não usar o protetor solar, você vai ter um outro problema, que é queimadura e insolação. Peraí, então diminui a absorção. Diminui. Mas o que não justifica uma exposição solar inadequada e sem proteção, né? Tem que... A verdade nua e crua é que diminui, né, Mariana? Eu acho que não pode ser 880, que às vezes a pessoa pensa que não pode ter uma exposição. Ela vai proteger o rosto, por exemplo, que é uma pele mais sensível, mas ela pode manter um local para ter uma exposição de uns 10, 15 minutos à radiação solar, e depois disso ela já vai e protege, para pelo menos ela já ter aquela necessidade de
produção da vitamina D é essencial para ela. Porque depois, se ela deixar lá o dia inteiro exposto de 10 da manhã às 4 da tarde, aquele local também já vai estar com insolação. E eu acho engraçado, né, que há muito pouco tempo que eu aprendi, né, a gente fala muito da vitamina D, né, ela se tornou o apelido dela, mas ela é um hormônio, na verdade, né? E ela tem a forma ativa e inativa, né? Então, você tem que associar todas as coisas. Assim, você tem que aumentar a ingestão de fontes de vitamina D e associar ao sol. Para você ativar ela e ela ter o efeito desejado. Sim. Se fosse falar de uma maneira geral, quais são as doenças mais recorrentes no verão? Que acontecem mais? Vamos lá. São muitas. Nós começamos falando da bebida alcoólica e aí dá pra gente já puxar um gancho. Que aí a bebida alcoólica, ela tem associação com as taquiarritmias, com as palpitações, por conta dessas bebidas adrenérgicas, principalmente o energético, aumenta o risco de taquicardia. Lembrar que o álcool, ele é cardiotóxico, então ao longo da exposição de toxicidade por álcool, isso mais a longo prazo, pode causar insuficiência cardíaca. Tem um paciente meu que eu adoro, e ele interna assim 6 vezes por ano, e ele é jovem, ele tem 60 e poucos anos, todas as turmas de acadêmicos já conhecem ele, porque a turma roda e ele interna de novo, e ele é uma insuficiência cardíaca secundária ao alcoolismo. Olha. E ele agora, né, refratário a todas as medidas, o coração dele tá com um déficit super importante secundário ao álcool, tá na fila do transplante. Eu não sabia disso, super interessante você falar isso. Para ele transplantar, ele tem que ter abstinência de pelo menos 6 meses e ele não dá conta. Oh, meu Deus. Então, a gente brinca muito do álcool para festa, para verão, mas lembrar desse problema a longo prazo. Não sabia disso. Que o álcool é tóxico pro coração, né? Sim, tá vendo? Então, realmente tem que usar sob medida, realmente. Sob medida. Né? Outra doença comum do verão de descompensação, Mariana já deve receber lá para fazer a glicemia capilar dos diabéticos, que esquece das insulinas, esquece dos remédios. E acha aí que tá de férias e tá de férias da diabetes também, né? Não, tem que cuidar. E outra coisa, come um pouquinho mais por causa das festas, de final de ano, tem isso também, né? E aí perde o horário, e o paciente diabético, ele tem que ter uma rotina, né, especial, assim, né? Aplica insulina, ele tem que se alimentar tantas horas depois e ter um balanço, porque senão ou a glicose vai subir demais ou ela vai cair demais. É claro que ele pode aproveitar as comidas do verão, mas tudo controlado, tudo conversado com o médico dele. Inclusive, vou fazer um merchan para a apresentadora que vos fala. No meu Instagram tem várias receitas super gostosas e saudáveis, sem açúcar, que é excelente para diabético, de verdade. Eu tenho mais de 60 receitas, que são versões de vários pratos que são deliciosos, mas sempre com ingredientes que são mais saudáveis e que são muito interessantes para diabético. Então, dá para dar um jeito. A gente não pode descuidar da saúde aí no verão, não. E aproveitando, pessoal, não esqueçam de assistir a nossa primeira temporada, que foi justamente o Diabetes em Dia, que são várias dicas de profissionais diferentes, são 5 podcasts para tirar as dúvidas relacionadas ao diabetes. Aproveite! Eu quero ver todos, com toda certeza. E aí a gente tá falando aqui, você falou das doenças mais recorrentes, tem mais alguma que você acha assim que... Eu acho que vale a pena lembrar da hipertensão. Que eu acho que, né? Eu vi um post seu sobre isso. Gente, a seguidora da entrevistada. Eu adorei que você falou sobre o sal. Existe essa questão, a pressão aumenta ou cai no verão? Conta pra gente. No verão, exposição solar, o vaso dilata, a pressão vai cair. A tendência é que a pressão caia. É o que eu sinto. Exato. Então, para quem já tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa, que já tem uma pressão basal próxima de 10 por 6, 9 por 5, e aí vai pro verão. Também. Aí, ó. Culpada. Vai pra praia e começa. Aí vai pra praia, esquece de comer, esquece de beber água, põe o biquíni, linda. E zonza. Tamo junto. A pressão ela tende a cair no verão. Só que, por outro lado, para quem tem pressão alta e faz o acompanhamento da hipertensão arterial, não dá para considerar o verão como um tratamento. Então, né, achar que o sol, o calor... Mas a dosagem do remédio talvez tenha que ser ajustada com o médico. Muitas vezes não, porque o paciente que tem a pressão mais alta ou já faz o acompanhamento regular, ele já tem o basal dele. O que ele precisa é ir pro verão, mantendo a rotina daquilo que ele faz no dia a dia. Entendi. Então, se for bagunçar
no verão, o remédio vai precisar ser ajustado. Se ele conseguir manter algo próximo da rotina, igual a Mariana falou, tentar aproveitar também. Não é para ir viajar e ficar engessado sem conseguir aproveitar e comer as coisas, né? Os ambientes de família e tudo. Mas tentar manter o mais próximo da rotina. Lembrar de levar os remédios. Eu falo muito com meus pacientes. Tem gente que esquece o remédio? Esquece ou calcula a quantidade errada. Ai, meu Deus. Aí acaba no meio da viagem. Aí vem, me manda uma receita digital, eu vou levar meu pai no posto, vou na farmácia, esquece o remédio, né? Vários clientes chegam lá, olha, eu esqueci meu medicamento, pega pra mim, qual que é a dosagem? Não sei qual é. Aí tem que ligar, porque são medicamentos sérios, a gente não pode fazer indicação de medicamento pra pressão, né, pessoal? Isso é com acompanhamento médico. Mas aí se o médico indicar, e quem for passear em Minas Gerais, que não for daqui, ainda bem que tem a Drogaria Araújo, né? À vontade, tem tudo, vamos né, auxiliar. Exatamente, tem de tudo, inclusive medicamento. Por favor, eu nunca vi uma empresa com uma gama de produtos e medicamentos tão completa. O bom que para quem vai nos visitar, não vai ter esse problema. Pode medir sua pressão lá, fazer um controle da sua pressão. Eles são gente, sério, são os amores, assim, eu me sinto em casa, assim, dá vontade de ficar lá, assim, puxar uma mesa, tomar um café. Tem espaço também. Né? Com um jornalzinho pra ler. Tem um espaço, as mesinhas. É muito bom, se tornou patrimônio mesmo do mineiro. Encantar o cliente. Outra coisa, a gente está falando muito sobre as doenças, mas eu queria então assim, a gente falou para as pessoas ficarem atentas e tal, mas vamos conversar o seguinte: como que dá pra gente melhorar essa imunidade no verão? Eu quero dicas assim para o pessoal falar assim, vou fazer isso, isso e isso para não estragar minha viagem, dar um up aí nessa imunidade. O que você acha que é possível fazer a tempo? Dá tempo ainda de se organizar bem, conseguir curtir o verão, mantendo a imunidade, voltar do verão sem ter tido nenhuma complicação, internação, ida à farmácia passando mal, né, ou pronto-socorro. Alimentação regular, saudável, lembrar do equilíbrio, lembrar daquela pirâmide alimentar que todo mundo conhece. O que é a base? Legumes, frutas, verduras, gorduras, frituras, doces, estão lá na pontinha da pirâmide, é baixo consumo e fazer essa base de alimentação bem nutritiva, bem saudável, que isso melhora a imunidade. Caímos de novo na hidratação. Beba água. Não é bebida alcoólica, não é suco. Beba água, assim, 1,5 litro, 2 litros por dia, com tranquilidade. Isso ajuda muito na imunidade, ajuda muito no bem-estar durante o verão. Outro detalhe, dormir bem. O sono restaurador, né, quando você atinge aquele sono reparador, isso tem benefício também na imunidade. Então, lembrar de ter o seu repouso, né, tentar atingir o sono profundo para acordar bem disposto com a imunidade melhor. E eu vejo, né, realmente, tudo que você vai falar, você vê que tem o toque da água, né? Uma coisa tão simples, mas que a gente acaba negligenciando mesmo, né? Ainda mais um ambiente diferente, festivo, e a gente tá ali um pouco empolgado, então é uma coisa que a gente não pode esquecer. Outra coisa que eu vejo que as pessoas misturam muito, doutora Érica, é insolação e desidratação. Como é que a pessoa consegue ficar atenta a essa diferença? Se a gente for partir do conceito, a desidratação é a redução da água. Se a gente for para a insolação, é o aumento da temperatura. Os dois vão caminhar com a mesma base, né? Partindo dos ambientes quentes, da baixa hidratação. Mas uma coisa é você ter pouca água e outra coisa é você aumentar a temperatura da pele, a temperatura do corpo. Todas caminham com o mesmo tratamento e cai de novo na água, mas são coisas diferentes, mas que podem ter como base o mesmo princípio e o mesmo tratamento. Entendi. E assim, claro que a gente sabe, né? Assim, se fosse pra gente nomear quais são os benefícios que o verão traz pra nossa saúde. Eu já apontaria o primeiro a questão da vitamina D naturalmente aí, que a gente já acaba aumentando a absorção. Tem mais algum que você ressaltaria? Tem. O verão, sabe o que é engraçado? Que é a estação do ano que as pessoas estão mais bem-humoradas. Claro! É uma estação, assim, que relembra ambiente familiar, viagem, descontração, repouso, né? Que muitos tiram férias, ambiente muito de família mesmo, com amigos, os filhos estão de férias e vão fazer algum passeio. Essa memória de comidas refrescantes, ambientes gostosos, praia, isso tudo melhora o humor. Então, já tem um benefício aí desse benefício cerebral, assim, de
de despertar e liberar mais serotonina pelo prazer do verão. A questão da imunidade relacionada à vitamina D, isso também é fato, né? A gente sabe que dosagem de vitamina D pós-verão, ela é sempre mais alta, né, do que quando acontece no inverno. Que é mais de benefício do verão que a gente pode lembrar? Outra coisa que eu gosto muito, assim, o início do ano é sempre quando você começa a fazer a sua programação ao longo do ano. Então, tem muitos pacientes que aproveitam o verão, o início do ano, já para fazer a programação, programar o check-up ao longo do ano, para aproveitar todas as outras próximas 3 estações. Então, início de ano dá essa sensação de recomeço. Para encerrar, quero dar as 2 dicas do seguinte. O que não pode faltar, tá? Vocês duas. No kit de primeiros socorros pro verão. Então, quero vocês duas eu vou me começar ajudem nisso puxando aí, pro meu lado. pra gente poder viajar tranquila. Eu sou daquela que prefiro levar, até o que eu não vou usar, mas ficar tranquila, né? Aquela piada, né? Leva até um unicórnio na mala, né? Leva tudo, né? Eu prefiro levar, não uso, graças a Deus, mas eu prefiro levar. Conta aí pra gente. Mas o kit de primeiros socorros é parte disso, né? É o que você vai ter a segurança caso aconteça alguma coisa. Caso aconteça. Ótimo, se você voltou pra casa e não usou nada daquilo. Eu volto sempre. Eu sou aquela que remédio vence, joga fora e tudo. Puxando pros pacientes aí de doenças crônicas, lembrar das medicações. Assim, calcula quantos dias vai viajar, leva um pouco de remédio a mais, caso tenha alguma intercorrência, atraso de voo, atraso na volta, então já leva remédio com sobra. Os kits de primeiros socorros, assim, de atendimento rápido, inclui band-aid, pomada que, né, seu médico que te acompanha, te orientar, passar caso tenha algum ferimento, principalmente para quem tem criança ou idoso. Coisas de curativo simples, gaze, né, higienização, água oxigenada é ótimo para higienizar e fazer um pouco de matar ali os micro-organismos em algum ferimento que tiver. Lembrar, protetor solar e coisas de utensílios de proteção de exposição solar. Boné, sol, acho que isso faz parte aí do kit viagem. Um antialérgico também, doutora? Assim, você acha que às vezes a pessoa pode se surpreender num hotel, numa pousada, e às vezes ela fica um pouco ali na mão? Os remédios comuns, assim, de antialérgico, remédio para vômito, para náusea, esses aí tem que... Medicamentos que não são tarjados. Que você sabe que durante a sua viagem pode acontecer, comer alguma coisa, sentir um mal-estar, então leva um remédio para náusea, leva remédio para vômito, remédio para dor, esses, né, Mariana? Mas eu acredito repelente, que né, mano? Com certeza, o repelente, o protetor solar, o hidratante. Exato. E usar de forma consciente. Só porque é um analgésico que não tem uma tarja, não significa que tem que beber igual água. Tem que usar de forma consciente, procure o médico, farmacêutico, verifique todos esses detalhes. Precisando de fazer um curativo Araújo, faz curativo. Precisando de fazer algum exame, uma glicemia, igual a doutora falou, uma pressão, procure o farmacêutico da Araújo, que nós realizamos esse serviço, tudo pensando no bem-estar de vocês. Então, fica até esse recado. Tenham consciência, vocês vão passear, vocês vão se divertir, claro, mas sempre pensando na saúde. E para não estragar o passeio, é claro. Exatamente. Ai, meninas, adorei o papo, super leve, delicioso. Muito obrigada, quero agradecer você, Mari, pelo carinho. Viu? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. E quero agradecer carinhosamente, doutora Érica, para dispor seu tempo de estar aqui com a gente, com dicas tão preciosas. Eu aprendi muito, viu, hoje, aqui várias coisas que eu não sabia. Quero te agradecer. E assim como eu tô amando seu Instagram, tenho certeza que muitas pessoas também vão amar. Queria que você deixasse suas redes sociais aqui, para as pessoas te acompanharem. Foi um prazer estar aqui. Achei que o tema super gostoso de conversar. Ficaríamos mais tempo aqui falando. 3 horas, gente. Mulher é isso. Tem muito assunto. Tem muito assunto aqui. Verão é isso, né? Verão é gostoso, né? Foi um prazer estar aqui. Vou deixar minha rede social, consultesalos.com.br, @consultesalos. Vamos juntos, seguindo com mais dicas no verão. Vou postar lá no Instagram pra gente continuar nesse bate-papo aqui, que foi super legal. Obrigada, com mais dicas, né, por Exato. lá. Muito obrigada, viu, meninas? E eu quero agradecer o carinho da audiência, de você que está aí em casa nos assistindo. E quero falar para vocês continuarem seguindo, acompanhando tudo da Drogaria Araújo, né? YouTube, Spotify, ativa as notificações para poder acompanhar o nosso podcast sempre. E eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.